Olá a todos, é um prazer estar participando do segundo simpósio de anatomia da UFRJ. Meu nome é Lohana Lima, sou acadêmica do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e sou do 10º período. E hoje vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Análise Epidemiológica do Trauma de Face em Paciente Pediátrico. Este trabalho tem como autores Camila Siqueira de Aguiar, Deise Luiz Borrolden, Rodrigo Henrique Melo Varela Aires de Melo, Milena Melo Varela Aires de Melo Pinheiro e como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo, que ele é chefe do nosso serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ao qual eu também faço parte como estagiária. Então, como introdução, eu queria trazer para vocês que os traumas, os traumas de face são bastante frequentes nos serviços, né, de urgência e emergência. Imagine um trauma e suas consequências para um adulto. Agora, imagine o mesmo trauma e suas consequências para uma criança. As formas de trauma de face em pacientes pediátricos requerem um cuidado peculiar, uma vez que os ossos das crianças eles se unem de uma forma mais rápida, porque a gente tem uma intensa atividade osteoclástica e osteoblástica, certo? Então, quando essas lesões acontecem, se elas não forem reduzidas e fixadas rapidamente, o que é que vai acontecer? Em poucos dias vai ocorrer uma malformação uma malformação óssea, vai gerar deformidades, tanto na oclusão dentária, quanto na estética, quanto na função estomatognática completa do paciente, além de uma estética facial, né? Então, a relação entre a disfunção e a deformidade, ela é o maior objetivo que o cirurgião bucomaxilofacial tem. Primeira coisa que ele quer é salvar a vida do paciente. Depois de salvar a vida do paciente, a gente também leva em consideração a restauração da função e da estética daquele paciente. Uma vez que quando a gente fala sobre face, a gente está falando de uma das partes mais importantes do corpo, certo? Então, quando o trauma ele é considerado de pequeno porte, ele vai envolver ali apenas tecido mole e dependendo da capacidade do profissional de conversar com aquela criança, do maneiro que ele vai ter em falar com ela, acalmar, ele vai conseguir fazer ali naquele momento, ganhando a confiança da paciente, certo? E vai conseguir terminar e executar seu tratamento com anestesia local. Quando os traumas eles são de grande porte e eles precisam de mais do que um atendimento inicial, né? Então, eles precisam de radiografia, de todo um estudo para entender aquele trauma. Esses tipos de trauma, eles são mais difíceis de correr, mas eles também vão demandar do cirurgião uma habilidade muito maior. Uma vez que você imagine que quando um paciente pediátrico ele chega no serviço desse de trauma, ele já vem chorando, os pais também vêm bem preocupados, ele está totalmente descompensado emocionalmente. Então, a gente tem que levar em consideração essas questões psicológicas do paciente, a gente tem que levar em consideração também a fisiologia e a idade, que são próprias dele, né? Então, o cirurgião bucomaxilofacial, durante toda a sua formação e também na sua prática clínica, ele tem que ter manejos redobrados quando se trata de pacientes infantis com traumas de face. Uma vez que a face é a responsabilidade do cirurgião bucomaxilofacial e também que ele tem o objetivo ali de dar um melhor tratamento para o paciente, restabelecendo sua função, sua estética também. Então, vamos lá. Esse trabalho ele foi um estudo observacional transversal do tipo retrospectivo, onde a gente analisou 516 casos de pacientes pediátricos que foram vítimas de trauma de face durante o período de 3 anos. Esses pacientes eles foram atendidos no plantão de terça-feira à dia e sexta-feira à noite no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no setor de emergência do Hospital da Restauração, que é um pronto-socorro do Recife, estado de Pernambuco. E aí, eu fiz gráficos aqui, trouxe para vocês como resultado essa distribuição dos pacientes que sofreram o trauma de face, né? Então, quando a gente para aqui para observar, a gente vê que em relação ao gênero, 62% foram do gênero masculino, enquanto 38% foram do gênero feminino, né? Então, a grande maioria aí são homens,
Em relação à idade, a gente vê da idade que foi abordada nesse tratamento, a grande maioria, que é 31%, eles se apresentavam de 0 a 4 anos de idade, logo seguido dos pacientes com 4 a 8 anos de idade, que foi 25%. E aí, depois a gente vai para os pacientes adolescentes, que foram o terceiro maior, que foi de 12 a 17, e por fim, de 8 a 12%, de 8 a 12 anos, com 21%, né? Como a gente consegue ver aqui no gráfico. Em relação aos tipos de lesões faciais, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a grande maioria foram ferimentos simples, né? 52%, mais da metade foram ferimentos simples. Eles são seguidos de contusões faciais e de fraturas, com 18%. Fraturas têm 18%. Fraturas já são consideradas mais complexas no tratamento, né? E depois a gente vai para os múltiplos ferimentos, que aí foram 8%. Em relação aos fatores etiológicos, é bastante interessante a gente averiguar esses fatores, porque entendendo bem os fatores, a gente pode conseguir diminuir essa casuística, né? Então, a gente vê que a grande maioria, eles são responsáveis dos traumas faciais, vem da etiologia das quedas. Isso inclui quedas de própria altura e outros tipos de quedas também. Seguido de acidentes de trânsito, com uma porcentagem bem menor, mas ainda assim prevalente. A gente pode levar em consideração os problemas de saúde pública em geral, né? A questão dos pais saírem sem a criança utilizar os meios de proteção, como cinto de segurança, cadeira com a sua faixa etária respectiva, e até mesmo em cidades menorzinhas, aqui de Recife, o hospital ele é uma referência, mas pacientes de cidades menores, onde muitas crianças também utilizam-se de transporte por meio de moto, não utilizam capacete. Então, aí a gente também tem esse caso, né? Esses casos. Aí, se a gente voltar para a etiologia aqui, a gente vai ver que vem seguido de acidentes domésticos e agressões físicas. E, por fim, com um valor muito menos importante, a gente também vai ter as agressões por animais e os acidentes desportivos, tá? E a gente ainda enquadra outros casos que não se encaixam nesse. Então, assim, como conclusão desse trabalho, eu trago a importância da gente entender que as fraturas do esqueleto da face, elas têm uma prevalência pouco frequente de fraturas, né, no esqueleto da face em pacientes pediátricos. E essa sua baixa incidência, ela vai ser responsabilizada por que motivos, que fatores? A gente percebeu que é justamente pela alta elasticidade dos ossos dessas crianças, justamente por causa daquela neoformação óssea que está acontecendo ali ainda. Também vai ter a relação com o tamanho da face, que em pacientes pediátricos, como ainda está em desenvolvimento a face, ela vai ter um tamanho menor em relação à cabeça. E a gente também vai ter a presença da diminuição das crianças expostas a maiores traumas. Porém, o que a gente vem percebendo é que nos últimos anos, esse fator de diminuir a exposição da criança, ele está se mudando um pouco, porque o aumento da violência urbana, ele está fazendo com que a gente receba mais pacientes com traumas de face, né? Mais pacientes pediátricos. Então, é muito importante que o profissional de saúde da área, não só o bucomaxilofacial, mas o atendimento ao paciente pediátrico, ele é um atendimento multiprofissional, então é muito importante que os profissionais da área, eles estejam capacitados, bem especializados para atender esse tipo de paciente, pensando que o paciente ali, ele tem psicologia, uma idade, uma fisiologia totalmente diferente, ele precisa de um atendimento completo, porque o objetivo maior é a gente diminuir as sequelas do paciente, apresentar, restabelecer a função estética e funcional, principalmente, e também colocar de volta os pacientes o mais rápido possível nas suas atividades diárias, né? Tentando eliminar ao máximo esses traumas que ficam nesses pacientes. Então, aqui eu tenho minhas referências, eu queria pedir muito obrigada e até a próxima.